essa aqui são as questões da quarta remessa, né? Que eu fiquei de corrigir com vocês agora nessa aula. Vamos fazendo e relembrando aquilo que a gente já viu, né? A gente tem aqui três grupos que a gente pode separar de acordo com as regrinhas que a gente viu. A gente tem esses três aqui, que é um número natural, inteiro, elevado a um número positivo. Eu tenho três situações elevadas a um número negativo e duas situações aqui com fração no expoente. Então vamos lá. Na letra A, né? Eu tenho 4 elevado a 6. E isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4. Então, para resolver isso aqui, basta sair multiplicando, né? 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4 é 16. 4 vezes 4 é 16. Então, tem que multiplicar isso aqui tudo. Então, eu tenho aqui 256 vezes 16. Então, isso aqui vai dar quanto, hein? 4.096? Então, essa aqui é a resposta da A. Só sair multiplicando, né? Saindo multiplicando, a gente chega no resultado aqui. 4.096. Na B, eu tenho 1 elevado a 12. Ou seja, eu tenho 1 multiplicando ele mesmo 12 vezes, né? 5, 6 vezes, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso aqui não precisa nem fazer conta, né, gente? 1 vezes 1 é 1, vezes 1, 1. Por fim, aqui a gente tem a resposta 1. 1 elevado a qualquer coisa sempre vai ser 1, porque eu estou só multiplicando 1 vezes 1. Então, se eu tiver, por exemplo, 1 elevado a 1000 aqui, a resposta também é 1, né? Que é só multiplicar 1 por ele mesmo. Não sai do 1 nunca. E na letra C, eu tenho 7 elevado a 2, ou seja, 7 vezes 7, que dá 49. Agora a letra D, E e F, que são com os expoentes negativos, né? Então, como é que eu faço quando eu tenho expoente negativo? Eu tenho que inverter a minha base, né? Igual a gente já falou na última aula. Então, eu considero que isso aqui é 3 sobre 1 e vou inverter. 1 vai para cima, o 3 vai para baixo. E aí eu troco o sinal de negativo para positivo aqui e resolvo, né? Elevo de cima, elevo de baixo. Eu tenho 1 nono aqui. Na letra E, eu tenho 4 elevado a menos 5. Então isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 4, né? Usando a mesma regrinha que a gente usou no outro ali, ó, para inverter. Então eu tenho 1 elevado a 5 e 4 elevado a 5. E isso aqui é 1 sobre 1024, quando a gente fizer essa multiplicação aí. E a F, eu tenho 1 elevado a menos 8. 1 elevado a qualquer coisa, a gente já falou que é 1. Por quê? Se eu inverter aqui, ó, vai ficar 1 sobre 1. E 1 sobre 1 é 1 também. Então vai ficar 1 elevado a 8, que é igual a 1. Então essa aqui também não tem muito para onde correr, não. Porque já é 1 e 1 elevado a qualquer coisa é 1. G. Né? Na G e H, igual eu já tinha falado, toda vez que a gente tem uma fração no expoente, isso aqui vira uma raiz, né? Então se eu tenho 9 elevado a 1 meio, isso aqui é igual a raiz quadrada de 9. E na H, que eu tenho 216 elevado a 1 terço, isso aqui é raiz cúbica de 216. Então eu tenho que pensar aqui, como é quadrado, um número vezes ele mesmo, que o resultado é 9. E aqui, como é raiz cúbica, eu tenho que pensar num número vezes ele mesmo, que dá 216. Então é só pensar nesse número aqui. A gente até falou, acho, na aula passada sobre a fatoração, né? Eu pego 9, divido por 3 de novo, dá 1. Como aqui é raiz quadrada, eu agrupo de 2 em 2, meu resultado vai ser 3. Então, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Então, esse aqui é meu resultado, 3. E o 216 também, se eu fatorar, eu tenho 2, 108, 54. Aí esse aqui vai para 27, 9, 3 e 1, né?
Então aqui, como é raiz cúbica, eu agrupo de 3 em 3. Então eu tenho aqui e aqui. Tem um 2 e um 3. É só multiplicar que eu vou ter o resultado 6. Então o que isso quer dizer? Que 6 vezes 6 vezes 6 é 216. Tá? Então a resposta aqui é 6. Então, ó, a resposta aqui é 3, a resposta aqui é 6. A quinta remessa, ela fala sobre razão, né? Então, assim como eu coloquei aqui no documento que foi enviado para vocês, nós chamamos de razão tudo que queremos relacionar, né, que nos dá uma relação entre duas grandezas, seja de mesma espécie ou espécie diferente. Então, eu coloquei aqui um exemplo de razão. Ó. Eu tenho uma sala de aula com 40 alunos, sendo 25 meninas e 15 meninos. Então, se eu quero a razão entre meninas e meninos, é 25 sobre 15. Né? A razão você sempre vai colocar na ordem que apareceu aí. Ó. Apareceu meninas primeiro, então meninas vai vir em cima, no numerador. Apareceu meninos por último, então ele vem no denominador. Então é sempre seguindo a ordem. É só montar uma fração com aquele dado que foi dado para você. Né? Então aqui, ó, na segunda aqui, qual a razão entre meninos e meninas? Nesse caso, falou meninos primeiro. Então, meninos vem no numerador e meninas no denominador. Depois, a razão entre meninas e o total de alunos. Então, 25, que são as meninas, vem no numerador, e 40, que é o total de alunos, vem no denominador. E por último, a razão entre meninos e o total de alunos. Então, tem meninos no numerador e o total no denominador. Então, razão é isso. Quando eu peço a razão entre duas coisas, é só você montar uma fração e colocar os dois valores que foram dados. Tá? Quem aparecer primeiro sempre vai ser o numerador. Quem aparecer por último vai para o denominador. Então aqui, ó, observe que sempre colocamos os números na ordem que foi pedido, né? Aí agora eu vou falar um pouquinho sobre grandezas, né? O que são essas grandezas? Grandeza é tudo que a gente usa para medir, né? Então assim, quando eu falo, eu até coloquei aqui que no caso anterior a gente tinha grandeza de mesma espécie, porque meninos e meninas, os dois se encaixam na categoria de alunos, né? Então eu fiz ali uma razão entre duas grandezas de mesma espécie. E uma das grandezas de mesma espécie que mais é utilizado é a escala. Então eu coloquei aqui um exemplo. Ó. Escala ela é uma razão encontrada em mapas que relaciona a distância no mapa com a distância real. Ou seja, primeiro vem a distância no mapa, depois vem a distância real. Para escala, geralmente se usa essa representação aqui, ó, com 2 pontos. Né? Só que 2 pontos é uma divisão, e a divisão a gente pode transformar em fração. Então a escala pode ser escrita aqui, ó, 1, 2 pontos, 200. Isso quer dizer que 1 centímetro no mapa corresponde a 200 centímetros no real. Ou seja, fazendo essa relação aqui, essa razão, a gente tem 1 sobre 200, tá? Eu quero que vocês prestem muita atenção nessa questão da escala aqui, ó, porque isso aqui é questão de prova, tá? Isso aqui vai cair na provinha que vocês vão fazer aí na próxima remessa. Tem uma questão lá sobre escala. E aí eu tenho grandezas de espécies diferentes, que é quando eu uso duas coisas diferentes, né? Então, os mais conhecidos aqui, ó, eu listei, são a velocidade média. Velocidade média, ela relaciona a distância que um carro percorreu em determinado tempo, ou não necessariamente um carro, né? Qualquer coisa que faz um deslocamento, anda uma distância em determinado tempo, a gente consegue calcular a velocidade. Então, a velocidade média, ela é a razão entre essa distância e esse tempo gasto. Então, eu tenho a distância em cima e o tempo embaixo. Quando a gente calcula a velocidade, geralmente a gente coloca um valor, quilômetro por hora, né, que é a unidade de medida, ou metro por segundo. Tem que ser uma coisa relacionada à distância e outra coisa relacionada a tempo. Então, eu tenho quilômetro por hora ou metro por segundo, essas são as medidas mais utilizadas, tá? Mas qualquer outra grandeza de distância ou de tempo também pode ser utilizada. Quando a gente faz isso, geralmente aqui a gente não deixa mais no formato de fração. Aqui a gente faz a divisão para achar um valor. Tá? E eu vou mostrar isso aqui para vocês nos exercícios.
Então, olha só, coloquei aqui um exemplo, né? Se um carro percorre 100 km em 2 horas, significa que a razão é 100 sobre 2. E aí eu faço a divisão, né? 100 dividido por 2 é 50. Então, o resultado aqui seria 50. 50 o quê? Quilômetros por hora, que é a unidade que mede a velocidade média, tá? E aqui também já foi dado, ó, quilômetro e hora. Então aqui você já consegue perceber que vai ficar em quilômetro por hora. Outro também muito conhecido é o consumo, que é a distância percorrida com uma quantidade de combustível gasto, né? Então, por exemplo, se eu falo que um carro ele percorreu 20 km com 2 litros de combustível, ele fez uma razão de 20 sobre 2. 20 dividido por 2 é 10. Né? Então, o consumo seria de 10 km por litro. Densidade demográfica é a quantidade de habitantes sobre uma área. Habitantes, a gente coloca AB, né? Tipo simplificando, colocando as 3 primeiras letras de habitantes. Quilômetro quadrado é a unidade padrão para área. Tá? Principalmente na densidade demográfica, a gente fala muito quilômetro quadrado. Não se usa muito metro quadrado, porque geralmente são regiões maiores. Então, densidade demográfica é a razão entre os habitantes e a área. Né? Então, um exemplo aqui, ó, em uma cidade do interior, temos 5.000 habitantes em uma área de 100 km quadrados. Ou seja, nós temos a razão aqui de 5.000 sobre 100. Fazendo essa divisão, nós vamos ter 50 habitantes em cada quilômetro quadrado. Escrevemos, então, 50 habitantes por quilômetro quadrado. Então, esses são os principais que aparecem aqui em relação à razão. Então, vocês podem observar que tudo é basicamente a mesma coisa. É pegar um valor, colocar sobre o outro e fazer a divisão, né? Ou deixar em forma de fração mesmo. Os exercícios que tem mais a ver com espécie diferente, geralmente a gente conclui a divisão, né? E deixa certinho aqui os valores já com a unidade de medida, igual foi colocado aqui, aqui e aqui, já com a unidade de medida. Porque geralmente é utilizado assim, não é utilizado muito em fração. Você não vê ninguém falando, nossa, a velocidade desse carro aí era 90 sobre 2. Você não vê isso. Né? Você fala, a velocidade dele era 45. É feita a divisão. Então essa é a única diferença aqui dessas de grandezas de espécie diferente, que geralmente a gente termina a divisão, tá? Mas por acaso está fazendo exercício lá e não conseguiu fazer a divisão, não tem problema, deixa em forma de fração lá que vai estar tudo certo. E aqui os exercícios que eu mandei, né, na quinta remessa. Então eu tenho 5 atividades aqui. Vou tentar fazer elas rapidinho. Por quê? Porque, igual eu falei, semana que vem vocês já recebem a avaliação, né? Mas semana que vem também eu vou dar aula. Então, assim, na semana que vem, eu vou voltar em todos os assuntos da prova, né? Pra gente falar de cada um deles mais tranquilinho e tal. Vou ver até se eu consigo marcar mais de uma aula. Apesar que agora tá tendo escala para atendimento nos grupos, não sei se eu vou conseguir. Mas eu vou tentar fazer. Mas vamos tentar fazer esses 5 exercícios aqui rapidinho. Vamos ver o que que dá aqui. Então, olha só. Questão 1. Vindo aqui nos exercícios, então, eu tenho aqui a questão 1, né? Da quinta remessa. Um veículo está em movimento e dirige-se aos limites de uma cidade a 200 km de distância do ponto de partida. Sabendo que foram gastas 4 horas no percurso, calcule a velocidade média desse veículo. Então, velocidade média, a gente precisa de quantos quilômetros foram percorridos em quanto tempo, né? Então, para resolver isso aqui, eu tenho 200 quilômetros em 4 horas. Então, só fazer a divisão de 200 por 4, né? 20 aqui eu tenho 5. Esse zero que sobrou aqui vem para cá, 50. Então, eu tenho 50 quilômetros por hora. E é só isso aqui a questão. Então, é só fazer a razão. Pega os valores, faz a divisão, você achou o resultado. Simples assim. Vamos para a questão 2.
Na questão 2 aqui, então, eu tenho aqui, ó. Uma família quer descobrir quanto gastará para viajar de uma cidade até a praia. Sabendo que a distância é 530 km, que o carro que os levará tem um consumo médio de 15 km por litro e que o litro da gasolina custa aproximadamente R$ 3, calcule quanto tempo será gasto apenas com gasolina. Então, olha só, a distância é 530 km, certo? Ele já te deu aqui que o consumo é de 15 km por litro. Se eu pego essa quantidade total de quilômetros aqui, ó, e divido por 15, eu vou achar a quantidade de litros que vai precisar. Porque eu vou separar em grupos de 15 e isso vai me dar a quantidade de litros. Então você vai lá, 530 dividido por 15. Isso aqui não vai dar uma divisão exata, mas eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer se tratando com dinheiro ali. Então aqui, ó, eu vou ter 3, que dá 45, sobra 8. Aqui vai dar 5, que é 75, sobra 5. Aí aqui, como não dá mais para dividir, com um zero, né? Coloca um zero aqui. Aqui vai dar 3, sobra 5 de novo, vai continuar dando 3 aqui. Então, como a gente está pegando um valor para multiplicar por um preço, é só a gente pegar duas casas decimais aqui, ó. Só essas duas aqui tá bom. Então eu tenho R$ 35,33 vezes os R$ 3, que é o preço da gasolina. Porque ele quer saber quanto vai ser gasto, né? Quer saber o valor. Então eu vou pegar aqui e fazer essa multiplicação. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 3, 9 com 1. 10. A vírgula que está aqui vem para cá, né? Então, R$ 105,99. Podemos arredondar, então, para R$ 106. Então, esse aqui vai ser o valor gasto pela família para ir de uma cidade até a outra. Tá? Então, assim, tá vendo? Nem precisou de fazer uma razão aqui, porque já deu a razão para nós, que era 15, né? Ou seja, você já sabe ali que a cada 15 quilômetros vai gastar 1 litro. Então, fazendo a divisão por 15, eu acho a quantidade de litros, né? Isso aqui foi a quantidade de litros. Então, quando eu pego a quantidade de litros e multiplico pelo valor em real, eu acho o preço que foi gasto. Vamos para a questão 3, então. A razão é de extrema importância para oferecer um valor proporcional de quantidade de habitantes das cidades. Digamos, por exemplo, que a cidade A possui 10.000 moradores. Então, quando a gente já vai anotando os dados aqui, ó, cidade A, ela tem 10.000 habitantes em uma área total de 1.000 km². A gente já pode até fazer essa divisão aqui, ó, corta 0 com 0, né? 0 com 0, 0 com 0, sobrou 10. Então, a cidade tem 10 habitantes por quilômetro quadrado. Essa aqui, então, é a densidade demográfica da cidade A. E que na cidade B possui os mesmos 10.000 habitantes. Então, nós temos aqui 10.000 habitantes novamente, em um espaço de 100 quilômetros quadrados. Fazendo a divisão aqui, então, ó, corta 0 com 0, 0 com 0. Eu tenho 100 habitantes por quilômetro quadrado. Então, já achei aqui a densidade demográfica das duas cidades, né? Qual das duas cidades possui uma situação mais crítica? A cidade que possui situação mais crítica é aquela que tem mais habitantes por quilômetro quadrado. Então, aqui eu tenho 10 e aqui eu tenho 100. Então, a mais crítica é a que tem 100, mais habitantes numa área menor, né? Na mesma área, quer dizer. Então, a situação mais crítica aqui é B. B tem a situação mais crítica porque tem mais habitantes por quilômetro quadrado, ou porque a densidade demográfica é maior. Tá? Então, é assim que a gente faz essa questão 3. Vamos para a questão 4.
Calcule a razão entre a altura de duas crianças, sabendo que a primeira possui uma altura de 1,20 m e a segunda possui uma altura de 1,50 m. Qual é a razão entre essas alturas? Aqui nós vamos montar uma razão e nós vamos colocar primeiro a que apareceu primeiro, depois a que apareceu por último. Sempre que eu monto uma fração aqui, ó, tem uma fração em número decimal, né? Não faz muito sentido eu deixar assim. Quando for assim, você vê se está com a mesma quantidade de casas decimais, né? Casas depois da vírgula aqui. Aqui eu tenho duas casas, aqui eu tenho duas. Se tem a mesma quantidade, você pode tirar a vírgula. 120 sobre 150. Essa aqui já é a razão, tá? O que você pode fazer para melhorar isso aqui? Simplificar. Então eu posso, por exemplo, aqui, ó, dividir por 10, numerador e denominador, fica 12 sobre 15. Isso aqui é só para ficar um número menor, né? Aqui também dá para dividir por 3, aqui também. Então eu tenho 4 sobre 5. Então eu posso escrever a razão dessa forma aqui, mais simplificada também, tá? Geralmente, quando a gente faz alguma prova, alguma coisa, Enem também, né? Mais pra frente, e tem múltipla escolha, geralmente é dada a resposta simplificada. Então é sempre bom, quando você tem valores maiores assim, chegar num valor simplificado para facilitar, tá? Porque geralmente vai estar dessa forma aqui, beleza? Então assim que a gente resolve a questão 4, só colocar um número sobre o outro e ir simplificando. E a questão 5, que pede, ó, assim, ó, a questão 5 fala assim: determine a razão entre as áreas das superfícies da quadra de vôlei e basquete, sabendo que a quadra de vôlei possui uma área de 162 metros quadrados e a de basquete possui uma área de 240 metros quadrados. Então ele quer a razão entre a quadra de vôlei e a quadra de basquete. E ele te deu quanto vale essas áreas. A de vôlei é 162, a de basquete 240. Aqui mesmo esquema da outra, vai simplificando aqui, ó, por 2 eu tenho 81 sobre 120. Por 3 agora, dá para dividir, ó, eu tenho 27, 40. E aqui eu não tenho mais como simplificar, não consigo dividir os dois por um mesmo número mais. Então essa é a razão entre as áreas da quadra de vôlei e basquete na ordem que foi dado no problema aqui, ó. Então é isso, sabe? Essa lista, se vocês observarem todos os exercícios dados, tudo é basicamente a mesma coisa. O único que mudou um pouquinho é aquele de consumo, né? Porque já tinha te dado o valor do consumo médio. Mas assim, basicamente é igual, tá? O resto é igual.